Muito bem, amigos, lição número 12, a parte da quinta-feira, é olhando para a recompensa ou de olho na recompensa. Quando nós olhamos para as lutas diárias da vida, temos que entender que tudo tem o seu tempo certo para acontecer. Por isso, podemos assim ter uma reflexão de que a árvore mais alta do mundo já foi um dia uma semente. O mar gigantesco é formado por pequenos rios que chegam no tempo certo e aumentam o seu volume de água. A hora do relógio é formada por segundos que se transformam em minutos, depois em hora. A casa mais bela, mais rica, a mansão mais assim ofuscante e opulenta, já foi um projeto no alicerce um dia. Por isso que na lei divina nada segue aos puros, tudo acontece no tempo certo. Por isso, devemos subir a escada da vida um degrau de cada vez, sempre imaginando o que pode acontecer, olhando para baixo para ver quanto nós já subimos pela graça de Deus. Foi assim com os grandes homens de Deus no passado, pessoas que deixaram muitas coisas para servir ao Senhor. Podemos citar Moisés, deixou o trono do Egito para seguir com o povo pobre, o povo escravo. Podemos citar o apóstolo Paulo, que poderia ser um grande estadista do seu tempo, mas preferiu atender o chamado de Cristo e se tornar um dos valorosos missionários entre os gentios. Podemos dizer, o maior dentre eles. Por isso, o apóstolo Paulo suportou tanta coisa que suportou, porque ele tinha o olhar voltado para a recompensa que Deus prometeu para ele. Como esse homem sofreu, como suportou tantas as coisas? A pergunta número 7 diz assim: como Paulo permaneceu fiel ao saber que era filho de Deus? Como isso modificou a sua vida? Livro de Romanos 8, verso 16, diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, logo somos herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, com Ele também haveremos de ser glorificados. Porque eu tenho para mim que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, para a pergunta, como Paulo assim permaneceu fiel ao saber que era filho de Deus e como isso alterou a sua visão de vida? O apóstolo Paulo soube que nós somos filhos de Deus e como filhos somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E isso mudou a sua visão, a sua maneira de enxergar o mundo. Ser fiel a seu Senhor Jesus até a sua volta é o que ele assim mencionou e pediu às pessoas que fossem sempre fiéis. Por isso o apóstolo Paulo, ele mencionou que a recompensa vale a pena. Por isso ele disse: eu me esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo tinha o olhar na recompensa. Todos os sofrimentos que esse homem padeceu estavam vinculados à sua fidelidade que ele se propôs a ter por amor a Jesus. Paulo dava muito valor à recompensa que Deus dará aos seus servos fiéis. E por isso ele deixava as pessoas animadas para continuar o trabalho. Ele mesmo era uma pessoa muito animada. Ele disse: entre açoite, entre naufrágio, entre perigo de irmãos, mas nunca desisti do caminho do Senhor. Ellen White escreveu no livro Atos dos Apóstolos, página 332, a seguinte expressão: por isso, declarou Paulo, não desfalecemos, mas ainda que o nosso exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4,16. Revestido de toda a armadura de Deus, esse herói da cruz prosseguia no conflito. Sua voz animosamente proclamava, triunfante no combate. Ele se considerava sempre uma pessoa triunfante no combate. Então, Ellen White diz que o apóstolo Paulo, ele não desfalecia de forma alguma. Ele diz: embora o exterior se corrompa, por dentro o espírito está renovado dia a dia. Paulo era realmente muito motivado porque ele tinha o olhar na recompensa. Pergunta número 8, que mensagem o apóstolo Paulo deixou para Timóteo, que serve para nós como cristãos nos dias de hoje? Vamos ver. 1 Timóteo 6, versos 6 a 12. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte: mas é grande a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo, e é certo que nada podemos levar dele, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos e sejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e submergem os homens na perdição e na ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Mas tu,
ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Que conselho espetacular Paulo escreveu a Timóteo, que serve para nós em nossos dias. Para aconselhar os cristãos a não se apegarem ao dinheiro, a se contentarem com aquilo que Deus lhes dá. Quando saímos dessa ordem, geralmente nós cultivamos problemas para a nossa existência. Ter o necessário gera um conforto emocional equilibrado, nem mais nem menos. O homem que escreveu Provérbios 30 chamava-se Agur, estava no palácio do rei Salomão. Ele escreveu: meu Deus, não me des nem a pobreza nem a riqueza, mas me dê somente o meu pão de cada dia. Ele se sentia feliz por isso. Assim que a pessoa ambiciona mais do que a pessoa tem, e ele não consegue, assim, controlar-se emocionalmente para administrar o excesso de riqueza, ele cai fatalmente em problemas, assim, financeiros. Por isso, a ganância ao dinheiro, o amor ao dinheiro, costuma alterar muito a nossa vida. Seguir as orientações divinas nos livra de chegarmos ao destino errado. Um homem entrou em um avião, pelo túnel, entrou no avião e assentou-se no banco, colocou a mala dele lá no local de bagagens e assentou-se, pegou uma revista, começou a ler, começou a olhar para fora, viu que os aviões que estavam no pátio estavam taxiando, fazendo manobras, e ele ouviu pelo rádio que ia demorar um pouquinho porque a pista estava sendo limpa, parece que um pouco de óleo havia caído na pista. Ele ficou assentado e acabou adormecendo. Quando o avião estava nas alturas, é que o piloto então começou a dar as instruções, dizendo, saudando os passageiros e dizendo a rota e o destino do avião que ele estava. O homem deu um sobressalto. Como é que é? Esse avião está indo para onde? Chamou a aeromoça depressa. Moça, esse avião está indo para onde? Está indo para tal lugar. Foi aí que ele percebeu que havia tomado o avião errado. Para voltar foi um transtorno. Teve que comprar outra passagem. Tentou explicar no guichê de check-in, mas não teve jeito. Teve que comprar outra passagem, mesmo ele não tendo muito dinheiro. Foi realmente uma situação desagradável para ele. Tomou o destino errado. Deus quer que nós tomemos o caminho certo, o caminho que leva para o céu. Por isso a Bíblia nos orienta sobre tudo, para não errarmos na vida espiritual e chegarmos ao destino errado. Temos que chegar ao destino certo, a pátria celestial. Por isso o apóstolo Paulo dizia: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Deus abençoe. Possamos ter entendido a mensagem de Deus para o nosso coração nessa quinta-feira. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos orienta, o Senhor nos guia, a Tua palavra nos mostra o caminho certo. Queremos, Senhor, estar assim, olhando para a recompensa que o Senhor vai dar a todos os Teus filhos fiéis. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Beijo no coração. Uma excelente quinta-feira.